Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça. Essa noite faremos uma palestra, mas antes faremos uma oração, como abertura. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, com essa oração, damos por iniciado a palestra, que é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A gente pode lembrar dos princípios espíritas, basicamente, né? Que é Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, não foi essa encarnação, não é nem a primeira e nem será a última. A reencarnação, a qual nós todos, espíritos imperfeitos que ainda somos, passamos. Temos essa necessidade desse contato da matéria, para podermos adquirir experiência, maturidade, nos autoconhecer. O nosso contato um com o outro, essa interatividade que temos um para com o outro, é o que nos faz evoluir. Aquela pessoa que se isola ou tem desejo de se isolar das pessoas, dos seres humanos, seus irmãos, ela está tendo um erro de avaliação da sociedade geral, da sociedade no geral. Porque dentro dessa lei da sociedade, que existe a lei de sociedade, que é a lei de Deus, essa interatividade é importante. Não é nos isolando num deserto, numa montanha, numa floresta. Como muita gente vai lá, que eu vejo, às vezes tem uns programas que as pessoas vão para o Alasca, né? Para escapar da civilização a qual elas não conseguem se adaptar. Mas essa diversidade, essa diferença é que faz com que nós evoluamos. Então a lei da reencarnação, que é um dos princípios, ela é importante para nós. E principalmente dentro de uma questão da resignação, da resiliência, para essas dificuldades, tanto físicas, materiais, quanto morais. Então, a desigualdade das riquezas, ela é explicada pela lei da reencarnação. Ela é justificada pela lei da reencarnação. E a primeira questão que se apresenta é esta, né? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Allan Kardec, os espíritos nos colocam isso. Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Estamos todos no mesmo cadinho. Estamos todos no mesmo ambiente. Somos separados por continentes, países, regiões, mas no fim, hoje, principalmente hoje em dia, que existe essa globalização, existe a internet, a televisão, que nos juntou, essa diferença de culturas, elas aparecem muito mais e se percebe muito mais. Então a gente percebe nas nossas relações, seja elas próximas ou afastadas, que existem pessoas, espíritos, seres humanos, que têm maior facilidade com dinheiro, conseguem ganhar o dinheiro fácil, conseguem manter esse dinheiro fácil, têm inteligência para adquirir esse dinheiro. Tem aquelas pessoas muito menos previdentes, muito menos laboriosas, que estão à nossa volta, a gente percebe isso. São mais acomodadas, para o estado a qual se encontram.
Mas também a gente sabe que dentro dessa diferença existem aquelas pessoas que querem ganhar vantagem, que roubam. Tem aquela questão que o Allan Kardec coloca da velhacaria. São as pessoas que querem prejudicar ao outro, achando que estão ganhando vantagens. E a gente percebe na mídia, todo dia aparece alguém dentro desse status, que acha que está ganhando vantagem, e desviando isso, desviando aquilo, o dinheiro que é para algo positivo, para a saúde, para a educação, para a segurança, é desviado para outros fins próprios, de interesse pessoal, não para o interesse coletivo. Tudo isso, todas essas possibilidades existem, e Deus é ciente, Ele é onisciente. Diferente de nós, que não temos a consciência e a vivência das leis de Deus, de suas leis. Mas Ele sabe, a gente fala a Ele, né, como fosse uma pessoa. Até o Allan Kardec coloca na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Este é Deus. Então a gente coloca ele como uma forma de expressão, né? Mas Deus está ciente e onisciente dessas diversidades. Até Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem a escala espírita, onde, através de uma observação das mensagens, ele percebeu que existem diferenças. Mesmo espíritos desencarnados, existem diferenças na questão da consciência, na questão da evolução. Então ele até fez a escala, espíritos puros, bons e imperfeitos. Nós, ainda encarnados na Terra, a maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Então essas velhacarias, vamos dizer assim, esses roubos, eles ainda são muito fortes, ainda são muito normal. O mal ainda, enquanto na Terra, é muito comum. E ainda é a regra. A exceção é o bem. Mas por que Deus, sabendo dessas nossas diferenças, por mal, por dolo, por roubo, para dificultar o alheio ao próximo, deu a riqueza a essas pessoas? Que a gente percebe também, né? Tem pessoas que têm uma índole ainda muito ligado ao mal, à ignorância do bem. O mal, ele é relativo. O bem, o amor, ele é absoluto. Então essas pessoas, esses espíritos, enquanto encarnados, e também os desencarnados, eles têm essa dificuldade ainda de entender o que é o bem. Nós, uma boa parte da humanidade, boa parte mesmo, já entende. Talvez nós não consigamos ainda exercer na plenitude, mas já temos consciência. Mas muitos espíritos, muitas vezes, iniciando as suas reencarnações, espíritos novos, nessa nova fase, que é da humanidade, muitas vezes lá no início, eles estão reencarnando na Terra, para que, através do nosso contato, e nós também do contato com eles, evoluamos, exerçamos a humildade, a resignação, demos os exemplos, e eles, da parte deles, também observem em nós essa necessidade desse progresso, de se melhorar. Mas por que Deus, sabendo disso, então permite? Porque eles precisam, nós precisamos passar pela experiência da riqueza, porque nós também precisamos passar pela experiência da pobreza. Riqueza e pobreza são ferramentas, não são fins, não é o nosso status. Eu estou, não sou. Eu estou rico, não sou rico. Eu estou pobre, não sou pobre.
O que eu faço com a riqueza ou com a pobreza é o que importa. É por isso que estamos reencarnados. A reencarnação nos traz a experiência do amadurecimento. No contato com a dificuldade do próximo, no contato com a nossa dificuldade, é que faz com que nós nos evoluamos. O dinheiro nos favorece a criar projetos aonde venha de encontro às necessidades desses espíritos que estão por aquela experiência. Pediram para reencarnar, ter aquela experiência da pobreza, vamos pensar, né? Aquele que tem o dinheiro, aquilo ali não é um prêmio, não é porque ele é especial. É porque ele precisa exercer, ele precisa criar o amadurecimento do bem. Nós já temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá já a liberdade de ação, diferente dos animais. Os animais sofrem a influência das leis de Deus, diretamente. Eles não raciocinam, eles têm inteligência, uma inteligência muito superficial. Muitas vezes nos dá a ilusão de que eles são muito mais inteligentes do que nós. É porque neles a influência de Deus, a sua inteligência de Deus está muito mais forte. As leis de Deus estão muito intensas. Nós, seres humanos, não. No momento que nós começamos a desenvolver a inteligência, é como a criança que começa a andar sozinha. No início o pai segura, aí ele vai criando coragem, vai fortalecendo as pernas, e ele vai começando a andar. Somos nós da mesma forma. Então no início lá, na fase animal, nós temos só o instinto. A fase vegetal, só o instinto. E na fase huminal, temos já o livre-arbítrio, porque temos mais inteligência. Se nós continuarmos a ir só pelo instinto, e temos vários instintos da alimentação, da procriação, da conservação, né? Nós estaremos contrário à lei, uma das leis, que é a lei de progresso. Então, até um certo momento da nossa evolução como espíritos, é necessário que soframos a influência das leis de Deus diretamente. Que somos crianças, que não sabemos onde é que está o bem, onde é que está o mal. Mas nós agora já sabemos. Então, Deus nos dá essa experiência na matéria e nessa diferença na riqueza, na posse, no status, para nos fortalecer, nos amadurecer, saber o que tu farás com a riqueza, mas também o que tu farás com a pobreza, porque as duas partes, elas nos dão experiências. Temos que tomar muito cuidado com a riqueza, ela é muito mais perigosa, muitas vezes, do que a própria pobreza, porque a riqueza nos dá muitas vezes o orgulho, o egoísmo, nos estimula as paixões, os vícios, que é contrário às leis de Deus. A pobreza, ela muitas vezes, quando a gente é resignado a ela, é resiliente a ela, nos dá humildade, estimula a caridade. Porque esses povos, essas regiões onde existe muita pobreza, as pessoas, elas são muito mais cordiais, elas se ajudam muito mais. Naqueles flagelos, naquelas tsunamis, catástrofes, furacões, onde existe muita destruição, muita perda, também a fraternidade, ela é muito mais colocada em ação. Mas a riqueza e a pobreza, elas têm essa característica de ser uma ferramenta que Deus nos dá, que nos permite a evolução.
Mesmo porque se a gente fosse de fazer a divisão, que é a ideia de muitas pessoas, né? Questão econômica, se nós fôssemos fazer essa divisão igualitária para todo aquele que está encarnado, não existiria riqueza, ninguém seria rico. O dinheiro sairia do mercado. Muitos dos projetos, muitas das evoluções na tecnologia, na saúde, na educação, no nosso bem, no nosso conforto, não seriam possíveis. Já vivemos em florestas, em cavernas. À noite não tínhamos luz, energia elétrica. Subíamos nas copas das árvores para nos proteger dos animais selvagens. Éramos catadores, éramos caçadores, catadores no sentido de catar o alimento, caçadores para nos trazer o alimento, não plantávamos, não criávamos. Isso foram todas tecnologias desenvolvidas. E hoje muito mais. Hoje existem dentro dessa questão da agricultura, na questão da pecuária. Então, nesse desenvolvimento dessas tecnologias que o dinheiro nos permitiu. Hoje já enviamos homens à Lua, os automóveis, os meios de comunicação, que hoje nos unimos. Hoje o que acontece no Japão, o que acontece até na Lua, já é quase online. Você já está sabendo o que está acontecendo. O que acontece no outro lado do planeta, já se sabe. Conseguimos conversar na época da minha mãe, me lembro, que levava 5, 6 dias, mais um tempo para chegar uma carta lá, no endereço que ela mandava, na minha avó. Depois levar mais um tempão. Hoje em dia tu conversa com os teus filhos, com os teus parentes, com os teus amigos, nesse mesmo momento. Essas palestras, hoje elas são online, são as lives. Elas são no momento. Você pode estar em qualquer lugar. Então isso tudo foi possível pelo dinheiro. A saúde, a parte sanitária. No início existiam muitas doenças que o dinheiro possibilitou criar-se projetos de saneamento, esgotos, vacinas, drogas, tudo isso pelo dinheiro, tudo isso com o dinheiro. Então, o dinheiro nos favorece a essas melhorias. E quando a gente faz essa distribuição, se perde essa oportunidade. A dificuldade também, por exemplo, aquele tem mais, aquele tem menos, ela possibilita aquele que tem ajudar aquele que não tem, desenvolver nele a fraternidade. Por isso, até como a gente tinha colocado antes, essa questão da diferença, né? Da questão moral, que aquele muitas vezes que não tem, a gente observa que ele tem uma dificuldade de fazer o bem, mas ele tem dinheiro. Ele mantém atitudes e pensamentos, sentimentos do mal. Ele observando a dificuldade do próximo, estimula nele o bem. Nós temos que ter a noção, o Espiritismo nos traz essa ideia da imortalidade da alma. Nós não morremos. O corpo se desfaz, mas a morte não existe. E a lei da reencarnação nos traz que reencarnamos e desencarnamos. É a fé no futuro. Então essas diferenças, quando a gente tem o conhecimento e acredita e aceita, é muito mais fácil aceitar que aquele que muitas vezes parece que na sociedade faz o mal e tem a riqueza, ele está tendo a experiência para se melhorar. Agora, se ele faz o uso negativo dela, isso é da responsabilidade dele. É o comprometimento que ele vai ter perante as leis de Deus. Esse é o comprometimento dele. O que cabe a nós fazer? Orar. Para que ele consiga entender que aquela riqueza não é para
para o uso dele, é mais para ajudar, é para distribuir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa finalidade enquanto espíritos, enquanto aqui encarnados. Não tem outra. Então, mas é um espírito que está iludido pela matéria, como nós todos nos iludimos pela matéria. Só espírito puro mesmo reencarna e não se ilude pela matéria. Eu vim ao mundo e venci o mundo. Jesus falou isso. Só espíritos na envergadura de Jesus. Nós, espíritos imperfeitos e bons ainda, os espíritos bons também, podem falhar nas suas provas, porque eles não têm mais expiações, eles têm provas. Nós, espíritos imperfeitos, temos expiações e provas. Também pode falhar. Teve muitos espíritos que reencarnaram, espíritos bons, e erraram. Mas enquanto encarnados, só espírito puro mesmo não erra. Né? Então, estando nós aqui encarnados, estamos sujeitos a essa matéria, a nos enganar. Então vamos mais um pouquinho para frente, que tem as questões do Livro dos Espíritos ainda aqui, né? Só vou colocar uma coisa assim, que eu já tinha separado. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade, para aquele que tem a riqueza e não o faz por desconhecer o bem. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. A importância. Essa colocação é muito importante para nós entendermos, né? Qual é a função da riqueza. Então, enquanto nós aqui estamos encarnados, estamos recebendo informações. Esse momento, a palestra tem essa função. E nós temos que ter o raciocínio, por isso que nós somos a inteligência. Nós já somos espíritos com livre-arbítrio, porque adquirimos muito mais inteligência. A inteligência, primeiro a inteligência, depois a questão moral. Então, ela nos possibilita raciocinarmos, meditarmos, questionarmos, para ver se estamos fazendo certo ou errado. E nos dar a experiência na evolução, amadurecimento. E não vamos ser bons porque alguém nos impõe, nos obriga. Não, nós temos que ser bons por nós querermos e entendermos que o importante é ser bom. A virtude. Sairmos do vício para a virtude. A virtude ela tem essa característica do saber por que está fazendo, do sentimento e da vontade. Então não podemos fazer o bem porque estamos com medo de ir para o inferno, ou para o umbral, ou para planetas menos evoluídos que a Terra. Nós temos que fazer o bem pelo próprio bem. Essa é a característica da virtude. Fazer o bem pelo bem. Mas precisamos ter essa experiência. Precisamos passar pela experiência da matéria e pela experiência da riqueza ou da pobreza. E a riqueza, como já falei, é algo muito mais perigoso do que a pobreza. Então deve ser o homem conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável, como os animais. Passivo porque os animais eles são passivos às leis de Deus, né? Irresponsável não é uma questão de irresponsabilidade, mas é questão de ser responsáveis. Nós já somos responsáveis. Os animais não têm essa responsabilidade que nós temos. Eles são passivos e não têm a responsabilidade que nós já temos, porque já temos a inteligência. Já compreendemos quem somos, já compreendemos um pouco mais quem somos, as leis de Deus. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, das leis morais, capítulo 9, lei de igualdade, desigualdade das riquezas.
A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim, não. Da velhacaria e do roubo que dizeis? Aquilo que já foi comentado lá no início. Existe essa diferença, né? De como lidar com a riqueza ou com a pobreza. Mas do dinheiro, da matéria. Mas também tem essa questão, da questão moral, daquele que rouba. Ó, uma questão interessante aqui, a 810. Sem quebra da legalidade, podemos dispor de nossos bens de modo mais ou menos equitativo, iguais, né? Seremos responsáveis depois da morte pelo destino que lhe houvermos dado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Sempre entendei o bem. Então, aquilo que nós fizermos com a riqueza, vamos ser depois questionados. Mas não é porque existe alguém que lá e venha nos cobrar. Nós mesmos vamos nos cobrar. Aonde é que está a lei de Deus? O Espírito, Allan Kardec questiona os espíritos na sua consciência. E nós já espíritos imperfeitos, mas já tendo essa experiência da matéria várias vezes, já temos a ideia das leis de Deus. Somos mais conscientes dela. Então sabemos quando fazemos o bem e quando fazemos o mal. Nós temos essa consciência. O interesse pessoal é que faz que nós nos divirtuamos, é que faz com que nós desvirtuamos essa ideia, essas ações, essas atitudes e sentimentos, pensamentos, para outro lado, não para o bem, né? Não segundo as leis de Deus. É o interesse pessoal. É o que mais nos dificulta o processo evolutivo. Ó, a 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Sempre a visão materialista, aquilo que bate em nossos sentidos, né? Aquilo que nos dá o conforto ou desconforto. A matéria, aquele que a possui em grande quantidade, é o que tem sucesso. Aquele que não a tem, é o que não tem sucesso. Que pensais a respeito? Ele coloca depois, né? São cultores de sistemas, esses tais ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreende que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita, pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Foi colocado lá no Evangelho, nas igualdades das riquezas no Evangelho. Allan Kardec, a sua obra era toda interligada. As obras de Allan Kardec, elas se completam. Então, da mesma forma que está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Porque, em primeiro lugar, foi escrito o Livro dos Espíritos, e depois veio o Evangelho. Ele se utilizou do Livro dos Espíritos para desenvolver essa parte no Evangelho com muito mais aprofundamento. É o nosso egoísmo que nos causa as principais chagas da sociedade, na sociedade, essas diferenças da sociedade. É uma questão moral, e é isso que nós temos que combater. Aristóteles nos já colocou a lei do justo meio, que entre dois vícios existe uma virtude. No caso da caridade existe o egoísmo e a prodigalidade. Aquele que só acumula para si e aquele que dá sem questionar, sem meditar sobre aquilo que está fazendo. A caridade, ela tem essa virtude, né? Oferecer algo para o próximo. Você vai com causa pensada e sentida, mas é justa. Então, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Na questão 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade?
Nós observamos a sociedade em si, em volta, né, os nossos irmãos, e julgamos. Caberá disso à sociedade uma responsabilidade? Será? Nós achamos que cada um é responsável pelos seus atos e seus pensamentos, cada um segundo as suas obras. Cabe, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde, ou frequentemente, é a má educação que lhes falseia, lhes engana o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Nessa questão, até falar mais uma questão, a 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Aí tem né? Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Aqui mais para frente ele coloca assim: esse elemento, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de se espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa parte for reconhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo é também ajudá-lo a evoluir, pondo-lhe na sua consciência a educação. Mas não essa educação que de fantasia, que nos criam máscaras para vivermos numa sociedade que muitas vezes queremos prejudicar do que fazer o bem, mas por interesses vários, econômicos, políticos, não nos mostramos como somos. A educação são os atos, os pensamentos, os sentimentos que nós temos mais próximos a Deus e que temos que desenvolver. Essa é a função da reencarnação. Por isso que reencarnamos. E nós somos responsáveis, dentro da sociedade, por aqueles que fazem o mal. Se utiliza o mal do dinheiro, se comporta o mal dentro da sociedade, é nosso dever ajudá-lo, principalmente através do exemplo, dos bons conselhos, favorecê-los. Mas como já foi colocado, nunca impondo a mudança de atitudes e pensamentos e sentimentos. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Mas nós, como sociedade, como indivíduos, como família, como sociedade em geral, precisamos nos amar mais, nos proteger, favorecer a nossa evolução e nosso crescimento. Melhorar a nossa educação, as nossas instruções, que ao começo, Humberto Roden, que é um grande filósofo que já era tubaronense,
viveu o mundo, escreveu vários livros, ele era espiritualista, ele não era espírita. Já fazia essa diferença entre a educação e a instrução. Precisamos de mais instruções. Nós, como espíritas, precisamos mais nos instruir, precisamos muito mais divulgar o espiritismo, para que aquele que precisa, que está passando por dificuldades, aflições, que está ainda cometendo esses erros, eles tenham essa noção, esse conhecimento, para que comecem a meditar, a exercer nele e a cumprir, a fazer as leis de Deus. Aquele que comete o mal à sociedade, ele tem que ser afastado da sociedade, mas também tem que lhes dar a oportunidade de crescimento, de melhoria. Saber que estão errando, procurar descobrir o meio de se melhorar. Observar que aquelas atitudes e pensamentos, aquele acúmulo, porque o dinheiro não foi dado para acumular. O dinheiro existe para a riqueza, existe para desenvolver o ser humano, desenvolver o irmão, o próximo, desenvolver a família, desenvolver a sociedade no geral, a tecnologia, a educação, segurança, para que vivamos numa sociedade muito mais igualitária. Isso é a função da riqueza, mas cabe à sociedade mostrar aquele que está cometendo o erro do egoísmo, saber que está errado. Temos que realmente exercer o nosso papel como irmãos. A nossa família não é só a consanguínea. A nossa família também é a família do mundo. Somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Temos todos nós as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e os mesmos deveres. E cabe a nós favorecer em nós e no próximo desenvolvimento dessas leis de Deus, para que realmente vivamos numa sociedade melhor. A nossa sociedade ainda é muito desigual nessa repartição do dinheiro. 60% da riqueza, ou até mais, está em poucas pessoas, em poucas mãos. Precisamos realmente discutir essa questão, criar leis que realmente melhorem mais essa distribuição. Mas também precisamos desenvolver nessa sociedade muito mais a fraternidade, o amor, o respeito, a educação, como já foi colocado no texto aqui, né? Criar hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Cada vez que nós reencarnamos, nós passamos pela experiência da matéria, da riqueza ou da pobreza, em vários papéis que nós aqui cumprimos, para realmente nos melhorar. Criar em nós esses hábitos, que eles vêm devagarinho, repetitivos, até um dia que nós saiamos desse estado a qual nós nos encontramos de espíritos imperfeitos, seremos espíritos bons. Deus em nenhum momento nos abandona. Eles enviam os seus missionários, nossos irmãos muito mais evoluídos, para nos ajudar, a nos ensinar. Allan Kardec foi um desses, Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas, Francisco de Assis foi, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. São espíritos que estão à nossa volta a nos ensinar a sermos menos egoístas e muito mais caridosos. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Esse é o nosso futuro. É só o consolo que Deus nos dá. E a reencarnação nos dá o consolo que um dia esse planeta que tanto nós amamos será melhor nessa questão social. A sociedade terá muito mais igualdade na sua distribuição econômica, política. Um dia alcançaremos esse status. Antes de nós encerrarmos, a gente sabe que estamos passando por uma pandemia, de uma doença ainda que muito pouco conhecida, que é a Covid-19, né? Esse é o nome dela, é tipo a gripe, mas que não temos vacina, não temos uma droga específica para ela que não nos faça muito mal. As que tem, muitas vezes, não tem muita certeza da sua eficácia. A certeza que temos realmente é dos mal, às vezes dos efeitos colaterais. Mas o bem não temos muita certeza.
Então, se tivermos que sair, usemos um EPI, uma máscara, luva. Se usarmos as luvas, lavemos elas depois do uso, ou trocamos, que é o mais interessante, ou passemos um álcool gel. Não tocamos em algo e depois tocamos em outro, algo contaminado e passamos para outro, estamos transmitindo a contaminação. Essa doença ela tem um índice muito alto de contaminação, de transmissão, acima de 3, de 1 para 3. A gripe normal, que a gente já conhece, é muito menos. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos contatos, nas nossas interações. Amar ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma que nós queremos que nos trate, que venham a nós com os cuidados, tenhamos esses cuidados. Eu agradeço mais uma vez e tenhamos todos um bom início, um final de semana e um início de semana na graça e na bênção de Deus. E que alcançamos todos aqueles objetivos que como espíritos eternos que somos, esses objetivos que nos propomos enquanto estávamos desencarnados, onde a matéria não nos influenciava. Nesse momento nós tínhamos muito mais certeza daquilo que queríamos. Víamos a matéria como algo bom, que nos impulsionaria o bem. Quando encarnamos, perdemos e achamos que a matéria nos quer o mal. Mas tenhamos essa consciência, essa resiliência, que a experiência da matéria e tudo aquilo que nos traz é para o nosso bem, como filhos eternos que somos. É o amor de Deus. Então tenhamos uma boa semana, como já coloquei, um bom final de semana e uma boa noite.